Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o avistamento macabro. Sou conhecido no quartel como Soldado Andrade, e o que vou relatar revela que o mundo sobrenatural está mais próximo do que imaginamos. Jamais vivenciei relatos paranormais, meus medos limitavam-se a correr no corredor escuro, depois de ver um filme de terror, buscando refúgio embaixo do cobertor para escapar de fantasmas imaginários. Os dias no quartel, ao contrário do glamour dos filmes, são marcados pela dura realidade. Em um treinamento de campo em Manaus, essa realidade ganhou contornos sobrenaturais. Era um acampamento isolado de 5 dias, e, no terceiro dia, a fome era uma dor constante. Uma porção de comida era racionada, dividida entre 2 ou 3 militares. Quando a noite caía na floresta, o frio tornava-se avassalador. Na terceira noite, a necessidade de ir ao banheiro me levou a afastar do acampamento. Em meio à escuridão, algo começou a se movimentar ao meu redor. A noite densa dificultava a visão, mas o barulho das folhas e passos pesados ecoando criavam uma atmosfera de suspense. Seria um animal ou uma pessoa? Pensando ser uma brincadeira dos meus amigos, gritei pedindo que parassem com isso. Contudo, o silêncio que se seguiu indicava algo mais sinistro. Entre as sombras, algo se movia com propósito. Não eram sons humanos, mas pareciam grunhidos de porcos, mas com uma dose extra de agressividade e tormento. Decidi avançar, mantendo-me silencioso para não alertar o que quer que fosse. Ao me mover para perto das folhas balançando, tive a impressão de ouvir grunhidos. Não era uma pessoa. Não eram sons humanos, lembravam mais grunhidos de animais, como de porcos, porém impregnados de agressividade e tormento. Segui afastando as folhas com cautela, esforçando-me para enxergar o que se ocultava ali, enquanto mantinha o silêncio de meus movimentos. A cena que se via entre 2 árvores, no meio da densa folhagem, foi além da compreensão. Desafio-me a descrever com exatidão, pois aquilo não era nem animal, nem humano. A criatura possuía uma forma humana, mas movia-se apoiada nas mãos, com as costas arqueadas em um arco angustiante. Seu pescoço era normalmente alongado, enquanto a cabeça mantinha uma forma humana. No macabro espetáculo, ela alimentava-se dos restos de um animal morto, e o odor de decomposição era tão insuportável que chegava a lacrimejar meus olhos. Aterrorizado, decidi recuar silenciosamente. Contudo, um passo em falso resultou no estalo de um galho sob meus pés. A criatura, incrivelmente magra e com uns 2 metros de altura, ergueu-se sobre as pernas. Sua boca estendia-se de orelha a orelha, e parecia não ter nariz. Nossos olhares se cruzaram, e, sem hesitar, iniciei uma fuga desenfreada, sem coragem de olhar para trás. Ao chegar ao acampamento, minha agonia me fez tropeçar nas panelas próximas às cinzas das fogueiras, causando um alvoroço entre meus companheiros, que se levantaram apressadamente. Contei o que vi, e todos, armados, partiram para investigar os arredores. Mas, exceto pelo animal morto e algumas pegadas no solo úmido, nada indicava a presença da criatura. Segundo relato: o ataque das trevas. Nosso grupo, especializado no combate ao tráfico de drogas e animais, encontrava-se em uma missão de patrulhamento na fronteira da imensa floresta amazônica. Em meio ao denso ambiente, recebemos um chamado urgente relatando um avistamento suspeito nas proximidades. Sem hesitação, nos organizamos rapidamente e nos deslocamos para cercar o perímetro, determinados a descobrir mais sobre o intruso. O que vou relatar aqui transcende os limites humanos, sei que muitos não acreditarão, mas as cenas seguintes são extremamente fortes. Chegamos até o local, nosso grupo era composto por cerca de 10 homens. O ambiente da floresta é sempre muito assustador, qualquer perigo pode se ocultar em meio às árvores ou vegetação. Com padrão, nos dividimos para cercar o ambiente. A cena foi de tirar o fôlego. O invasor, ou seja lá o que era aquilo, se mexia como uma sombra em alta velocidade.
Nós corremos atrás, mas parecia que estávamos tentando pegar o vento. De repente, aquela coisa sumiu na escuridão, nas sombras das árvores. Foi mais rápido do que piscar os olhos. Nós ficamos lá parados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E notamos que estava faltando um soldado. Tentamos nos comunicar pelo rádio. Mas o silêncio era a única resposta. Eu chamava, os outros chamavam, mas aquele homem não dava sinal de vida. A sensação era sufocante, como se algo muito errado tivesse acontecido. Não podíamos perder o invasor, mas também não podíamos deixar um companheiro potencialmente machucado para trás. A decisão de dividir a equipe foi meio desesperada, mas parecia ser a única opção. Uma parte do grupo foi atrás do invasor, alguém tinha que fazer alguma coisa e achar aquele invasor. Eu, junto com 2 soldados, recebemos a missão de voltar e procurar pelo desaparecido. Nós seguimos os rastros, e o clima ficava mais tenso a cada passo. Tinha algo muito errado naquela floresta. Parecia que o lugar estava respirando um tipo de energia sinistra. E encontramos o rastro de sangue. Isso não é uma coisa que você iria querer ver naquela situação. O sangue guiava a gente, e lá estava o soldado, sentado perto de uma árvore. O rosto dele era de dar arrepios só de olhar. Escorria sangue pelas marcas profundas de unhas em sua face. Como se algo tivesse tentado arrancar a alma dele. Chamamos ele, tentamos acordar o sujeito, mas ele estava ali, encarando o vazio. Ele não respondia. Seu uniforme estava despedaçado, exibindo as mesmas marcas que percorriam seu peito de ponta a ponta. Nas costas, profundas marcas sugeriam estacas cravadas. Consideramos a possibilidade de um ataque animal, mas não encontramos nada nas proximidades. Poderia aquele invasor ter atacado o soldado? Tal pensamento entrou em nossas mentes, mas ao investigarmos um pouco mais, constatamos restos de sangue embaixo das unhas do soldado. Não podíamos acreditar nessa possibilidade, mas ele próprio havia se arranhado. Aparentemente, algo grudou em suas costas em um momento de pânico, e ele mesmo se arranhou profundamente. Mas o que causaria aquelas marcas de estacas nas costas e tamanho pânico a ponto de causar aquelas marcas? Os exames realizados para identificar a causa da morte foram inconclusivos. Os restos de sangue sob as unhas pertenciam ao soldado, mas não identificaram a origem das marcas nas costas. Fragmentos de material, semelhantes a ossos, foram identificados, mas não correspondiam a nenhuma espécie catalogada neste mundo. O invasor não foi capturado, ele sumiu como fumaça no meio da escuridão, e o caso do soldado foi arquivado como inconclusivo. Terceiro relato: Salvação dos céus. Essa história não é uma narrativa divertida de contos de guerra, não é para ser envolvente. Na verdade, nenhuma história de guerra deveria soar assim, as guerras são terríveis, e ninguém deveria experimentar essa dor. Bem, o meu relato aconteceu durante o fatídico conflito no Afeganistão e Estados Unidos. Era difícil até marcar os dias, nós perdemos a noção do tempo nesse lugar amaldiçoado. Cada dia era só mais uma batalha, mais um pesadelo que tínhamos que encarar. As dores dessa guerra, tanto na minha mente quanto no corpo, ainda me atormentam. Nós estávamos fazendo um cerco na cidade, protegendo as fronteiras. A ideia era manter aquele lugar sob controle, mas a guerra é traiçoeira. Tropas inimigas começaram a nos atacar, e o caos se instalou. Os tiros eram intensos, ecoando pelos becos, pelas ruas desertas. Eu me lembro de olhar nos olhos dos soldados, ver o medo, a tensão. Mas, seguimos em frente, porque era isso ou sermos engolidos pela guerra. Eu estava no grupo de frente quando uma granada estourou bem perto de mim. Os fragmentos da explosão não chegaram até mim, mas o som da explosão quase explodiu meus ouvidos. Tudo ao meu redor era uma escuridão terrível. A explosão havia me jogado para o chão, e eu estava ali, tateando no breu,
tentando recuperar a noção do que estava acontecendo. A surdez momentânea me envolvia, e a única coisa que conseguia sentir era o zumbido nos meus ouvidos. Foi então que, no meio desse silêncio caótico, uma voz começou a ecoar na minha cabeça. Palavras vagas, como um sussurro distante, invadiram meus pensamentos. Tentei discernir o que era dito, mas as palavras escapavam da minha compreensão, como se o som estivesse distorcido pelo estrondo da explosão. Enquanto tentava desvendar o mistério dessa voz na escuridão, uma visão assombrosa preencheu minha mente. Vi o rosto de um companheiro, alguém que conhecia, alguém que havia compartilhado comigo os terrores desse pesadelo. E, infelizmente, não havia tido sorte, e caiu em meio às batalhas anteriores. O terror do momento presente se entrelaçava com as lembranças daquele camarada caído. A cena se desenrolava como um pesadelo contínuo, o presente e o passado se misturando numa dança macabra. 2 soldados me resgataram daquela nuvem de poeira e me levaram para um lugar seguro até que eu me recuperasse. Estávamos bem estruturados naquela cidade e conseguimos repelir os ataques com certa facilidade. Os inimigos começaram a recuar. Neste momento, eu estava dentro de um jipe de guerra, e estávamos perseguindo os soldados inimigos que nos atacaram. No entanto, algo não estava certo, a sombra do meu companheiro abatido veio à minha mente, e aquelas palavras anteriormente ininteligíveis tornaram-se mais claras. Era um aviso para não seguir aqueles homens. Imediatamente, disse ao piloto para parar. Mas ele insistiu em continuar até o fim. Mas, algo realmente não estava certo, uma sensação dentro de mim dizia que algo iria dar errado. Insisti em minha intuição, gritando e brigando com o piloto para que parasse a perseguição. Consciente das consequências de desafiar uma ordem militar, eu sabia que minha intuição estava certa. O piloto finalmente parou, esbravejando comigo. O outro jipe continuou perseguindo aquela tropa inimiga, e foi quando passaram em cima de uma ponte que explodiu. O piloto olhou espantado para mim. Se continuássemos, teríamos o mesmo destino que aquele jipe. Não posso duvidar de nada que venha dos tenebrosos dias de guerra. Não sei realmente se foi uma alucinação momentânea ou se o espírito daquele colega estava nos protegendo naquele momento. Mas nos salvamos por pouco, e, para mim, aquele meu colega foi verdadeiramente uma alma de luz naquela escuridão dos dias de guerra. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.